lá, retomando os estudos, vamos agora tratar sobre provimento de cargo público. Os cargos públicos são providos por nomeação, reintegração, reversão, readmissão e aproveitamento. Vejam que eu pulei a leitura da promoção e a transferência, porque ambos foram revogados pela Lei 16.198 de 2023. Embora não conste no Estatuto, quando você procura outras legislações municipais, você encontra já esta revogação. Então vamos tratar aqui sobre os requisitos para o provimento em cargo público. Lembrando que nós temos uma Constituição Federal e em relação às guardas municipais nós temos o Estatuto Geral das Guardas Municipais e temos o Plano de Cargos da Guarda Municipal de Curitiba. Mas vamos ver o que diz a Lei Geral de 1958. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ok, está nas outras legislações. Ter no mínimo 18 anos completo, ok. Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, também. Ter boa conduta e boa saúde, sim. Possuir aptidão para a função, sim. Atender às condições especiais previstas para o cargo. Então, para a Guarda Municipal, nós temos algumas condições especiais que são específicas da carreira de Guarda Municipal. Quanto a isso, está tudo correto. Então, requisitos para o provimento em cargo público, o que nós temos aqui de interessante? Ao menor de 18 anos, classificado em concurso público, fica assegurada a nomeação na ordem de classificação C, preenchido o requisito dentro do prazo de validade do concurso, desde que tenha cumprido com as obrigações em cargos militares previstos em lei. Ao candidato será facultado pedir o deslocamento para o final da ordem de classificação. Então vamos lá. Qual é o exemplo? Candidato menor de 18 anos se inscreveu para o concurso. Na posse, na data da posse, ele tem que ter 18 anos completo. Então ele pode se inscrever com idade inferior a 18 anos. Esta é a primeira regra importante a se observar, desde que na data da posse ele tenha 18 anos e preencha os demais requisitos, escolaridade, ensino médio, tenha a CNH, Carteira Nacional de Habilitação e assim por diante. Então, dentro desse panorama, pode estar quites com o serviço militar. Sim, no ano que ele vai completar 18 anos, ele se alista. Se ele se alistar, passar no concurso, com 18 anos ele tomar posse no concurso público e for chamado para servir as Forças Armadas. Pode? Não pode? Já vamos ver então esta regra. O Estatuto é bem claro e é interessante que ele permite sim. A nomeação, então. As nomeações serão feitas para estágio probatório quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. Já vimos essa questão de isolado e de carreira que não se adequa à carreira da Guarda Municipal. Em comissão. A nomeação em comissão são os cargos comissionados, inclusive a Constituição e a Lei Orgânica tratam sobre o provimento desses cargos, que são os agentes públicos. Quando se tratar de cargo isolado, que em virtude da lei, assim deve ser provido. Interinamente nós vamos entrar aqui numa vertente interessante. Este interinamente ocorre quando alguém está nomeado numa função, quer seja cargo de agente público ou cargo público, e exercendo uma função de chefia, e ele fica impedido por determinado período para o exercício daquela função, ou ele se afasta, né, em determinado período. Então, interinamente, alguém acaba exercendo essa função. Mas já vamos analisar cada caso como que funciona. Aqui o que diz a legislação? Interinamente no impedimento do ocupante efetivo do cargo isolado. Correto. Em cargos de classe inicial de carreira para o qual não haja candidato habilitado em concurso válido. Via de regra, isso não existe atualmente em prática. Talvez em situações de extrema urgência, em calamidade pública, haja necessidade de uma contratação temporária, ou seja, interinamente. Mas em Curitiba, atualmente, existe esse dispositivo, mas é algo que não se aplica mais há muito tempo.
em substituição, quando se tratar de cargo isolado e o seu ocupante estiver afastado temporariamente e a substituição for feita por outro funcionário. É aquele exemplo que eu disse. Interinamente ele exerce a chefia, passado 30 dias ele acaba substituindo a função do responsável por aquela função pública, quer seja um cargo comissionado ou uma função gratificada, mas depois, no retorno, acaba se retornando à função, ao status quo anterior, ou seja, o chefe assume a sua chefia e o subordinado volta a exercer o seu ofício. Interinamente é aquilo que ele diz: havendo vaga em classe inicial de carreira ou de cargo isolado, poderá ser feito o preenchimento em caráter interino enquanto não houver candidato habilitado em concurso. É aquilo que eu falei sobre a questão de calamidade ou algo assim. O funcionário efetivo ocupante de cargo de carreira ou isolado não poderá ser provido interinamente em outro cargo. Aqui nós fazemos esse provimento porque é um provimento temporário. Então ele está exercendo a função da chefia e ele irá substituir passado 30 dias. Então ele em exercício, ele exerce essa atividade, mas ele não exerce o cargo, ele exerce aquela função de chefia. O exercício interino de cargo cujo provimento efetivo depende de concurso não isenta desta exigência por nomeação efetiva seu ocupante, qualquer que seja o tempo do serviço. Aqui já é algo antagônico à nossa legislação moderna. Todo aquele que ocupar interinamente o cargo cujo provimento efetivo depende de habilitação em concurso será inscrito ex officio. Quer dizer o seguinte: a administração colocaria alguém para exercer uma função interinamente, haja vista não ter feito concurso público ou não ter gente ocupando essa função, e depois, abrindo o concurso público, ela ex officio já iria fazer a inscrição deste servidor interino. Também não encontramos a Constituição Federal considerando essa uma forma de ingresso na carreira. Então nós vemos que isso também está revogado, não se aplica à regra vigente dos dias atuais. Ainda sobre interinamente, havendo vaga em classe inicial de carreira ou de cargo isolado, poderá ser feito o preenchimento em caráter interino enquanto não houver candidato habilitado em concurso. A nomeação dos candidatos aprovados em concurso importará na exoneração dos ocupantes interinos do cargo. Homologado o concurso, serão exonerados os interinos que não tiverem sido habilitados. Essa é a lógica, mas aqui seria aquele caso especial que eu falei. Então, via de regra, o interino pode ser que seja aceito em determinadas situações, mas são pontuais e específicas, porque a gente deve lembrar que a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2º, ela trata sobre a investidura em cargo ou emprego público, que depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, daí ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, que foi o que eu falei, declarado em lei de livre nomeação e exoneração do chefe do executivo. Então, isso é natural, mas são cargos transitórios e são os cargos chamados de agentes políticos. Nesse caso, então, a primeira investidura em cargo de carreira ou isolado será feita mediante concurso de provas ou títulos ou de provas e de títulos. Isso é o que diz a nossa legislação municipal. Mas aqui também nós encontramos o conflito no que diz respeito ou títulos, porque não existe mais esta recepção pelo nosso ordenamento jurídico. A lei maior, ela é bem clara, que será feito mediante concurso de provas ou de provas e títulos. Essa de títulos dizia respeito àquele período onde dificilmente nós encontrávamos muitas pessoas com curso superior. Então, abria-se uma vaga nesse sentido, precisava de um advogado para trabalhar na prefeitura. Ele, apresentando o seu título, ele ingressava na carreira. Então vamos ver como que era, mas isso não se aplica mais, embora esteja ali
no Estatuto do Funcionário Público Municipal e não tenha nenhuma observação falando que foi revogada, a própria Constituição revogou. Então, houve uma revogação tácita pela lei maior que não traz mais deste tipo de ingresso na carreira, por meio de títulos. Mas vamos ver o que diz aqui a legislação. O concurso será apenas de título quando se tratar de provimento de cargos para o qual se exija profissional diplomado em curso de ensino superior ou quando depender de conclusão de curso especializado instituído pela administração pública. Nós vemos que não é mais assim que funciona. Vamos mais para frente um pouquinho sobre esse concurso de títulos ainda que está ainda inserido na lei de 1958. Para a classificação de candidatos em concurso de títulos, levar-se-á em conta o tempo de exercício interino no cargo, ou seja, abriu primeiro o interino, ele começou a trabalhar, daí abriu o concurso de títulos, seria o ingresso pela porta dos fundos, que existia antes de 88, era comum, infelizmente, em vários municípios, no estado, na União, não era incomum, só que não se aplica mais. O tempo de exercício interino no cargo e serviços públicos anteriores, inclusive o desempenho de comissões, o efetivo exercício da profissão, o aproveitamento do candidato durante a realização do seu curso de formação, da sua diplomação, e o número e o valor de obras publicadas e os trabalhos apresentados. Então existia isso, mas hoje não se aplica. Hoje é prova ou provas e títulos. Então nós vemos que este também está revogado. Sobre o concurso público, os limites de idade para inscrição e o concurso, o prazo de validade deste e as condições especiais que o candidato deva satisfazer para o aproveitamento de determinados cargos ou carreiras serão fixados nos regulamentos e instruções respectivas. Não ficarão sujeitos a limite de idade os ocupantes efetivos ou interinos de cargos públicos municipais. Então nós vemos que se não existe uma normalidade neste ingresso, logo também não se aplica esse dispositivo. Posse. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou em função gratificada. Não haverá posse nos cargos de promoção e de designação. Por quê? Porque ele está sendo promovido dentro da carreira, mas a gente tem que ver que a Constituição aqui, ela retirou esse termo promoção. Nós temos outras modalidades que seriam a ascensão na carreira, mas não é a denominação promoção propriamente dita. E a designação é quando nós criamos uma comissão, um comitê ou algo assim e fazemos a designação. Inclusive essas designações elas são gratuitas. Então eles vão desempenhar funções que não são gratificadas e são gratuitas, eles estão atendendo uma demanda e representando o povo propriamente dito no exercício dessa atribuição. Posse, então, é um ato que investe o cidadão no cargo formalizado por um termo de compromisso, é o que está no artigo 17, deve ocorrer em até 15 dias úteis após a publicação da nomeação, prazo que pode ser prorrogado por mais 30 dias, o artigo 21. A não efetivação da posse torna a nomeação sem efeito. Fiança. Fiança é outra coisa que também nós não vemos mais no ordenamento jurídico. Isso aqui tratava sobre a possibilidade de ingressar alguém numa carreira, tesouro municipal, por exemplo, então ele tinha que pagar uma fiança. Vamos ver como que é, porque ainda está, esse dispositivo ainda consta como em vigor na legislação municipal. Aquele que for nomeado para o cargo cujo provimento por prescrição legal ou regulamentar exija prestação de fiança, não poderá tomar posse sem ter satisfeito previamente esta exigência, ou seja, pagar a fiança, fazer o calção. A fiança poderá ser prestada em dinheiro, em título de dívida pública da União, do Estado ou do município, em apólices de seguros de fidelidade funcional. Daí vamos ao último requisito. A fiança não poderá ser levantada antes de tomada as contas do funcionário. Então nós entendemos que esse dispositivo está revogado. Logo, nós iremos passar para o exercício. O exercício
ou seja, o início, a interrupção, o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. O início do exercício e as alterações que neste ocorrerem serão comunicados pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário no órgão competente. O chefe de repartição ou serviços em que for lotado o funcionário é a autoridade competente para lhe dar-lhe exercício. Na verdade, o que nós estamos falando aqui, tomou a posse, vai entrar em exercício. Como que entra em exercício? Se apresentando ao setor competente. Via de regra, hoje é meio que automático. Então, isso aqui nós estamos falando de um município de 1958, que era mais diminuto, seu corpo de funcionários também. Hoje ele é mais amplo, tem as secretarias, a distribuição em secretarias, é tudo um pouco mais modernizado. Então, o exercício é o início efetivo das atividades do cargo que deve ocorrer na data da posse. Artigo 26 da legislação municipal. A interrupção do exercício por 30 dias consecutivos acarreta demissão por abandono de cargo. Nós vamos ver uma regra que tanto 30 dias quanto 90 intercalados vai ocasionar a demissão do servidor. Salvo os previstos no presente estatuto, o funcionário que interromper o exercício por 30 dias consecutivos será demitido por abandono. Do exercício ainda, nenhum funcionário poderá ausentar-se do município para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação expressa do chefe do executivo. Salvo caso de absoluta conveniência a juízo do chefe do executivo, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 4 anos em missão fora do município, nem exercer outra, senão depois de decorrido 4 anos. Aqui está falando o seguinte: sempre quando liberado, ele poderá até no máximo 4 anos. Retorna, trabalha mais 4 anos, daí ele poderá novamente, mas não existe esta regra assim de imediato. Ficou 4 mais 4, não, existe uma interrupção. Só que nós temos a legislação que trata sobre o plano de carreira da Guarda Municipal e ele mudou um pouquinho esse conceito, inclusive ele diz o seguinte: uma vez realizado, não poderá se beneficiar novamente desta regra. Então, a Lei Municipal 16.203 de 2023, no seu artigo 27, trata o seguinte: o guarda municipal efetivo e estável, que estiver no exercício das atribuições do cargo, poderá requerer licença sem prejuízo da remuneração do cargo ou financiamento parcial pela administração municipal para a realização de cursos de pós-graduação, em especialização, lato sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado, desde que observadas as seguintes condições. E daí elencam diversas condições e dentre elas, inclusive, o ressarcimento se sair antes do período. E, principalmente, aquela regra que eu falei, que ele não poderá repetir esse pedido novamente para outro curso. Do exercício, nós temos uma regra interessante em relação ao funcionário preso preventivamente. A gente tem que ver que algumas regras também deixaram de existir no nosso direito pátrio. Pronunciado por crime comum, ou denunciado por crime funcional, ou condenado por crime inafiançável em um processo no qual não haja pronúncia, será considerado afastado do exercício até condenação ou absolvido passado em julgado. Hoje a gente fala transitado em julgado. Durante o afastamento, o funcionário perderá 1/3 do seu vencimento ou remuneração, tendo direito à diferença se for, afinal, absolvido. No caso de condenação, e se esta não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará o mesmo afastado do exercício na forma deste artigo. Então aqui nós vemos algumas regras que não entram mais, não estão em vigor, principalmente em relação à Guarda Municipal. Vamos ver o que é. A Lei Municipal 16.203 de 2023, no seu artigo 42, trata sobre o servidor da Guarda Municipal que é afastado em razão de estar sendo indiciado. Então vamos ver. O servidor ocupante do cargo de guarda municipal que for indiciado por autoridade policial pela prática de crime deverá ser de imediato afastado do desempenho das atribuições próprias do cargo. Quer dizer, ele é retirado da rua e colocado para desenvolver sua atribuição, seu ofício internamente.
no caso, exceto as de rádio monitoramento, bem como as administrativas e burocráticas com a finalidade exclusiva de proteção ao interesse público. Aqui nós não estamos falando daquele que foi preso e autuado em flagrante, porque existe também essa possibilidade. Se o indiciamento decorrer de crime conexo ao desempenho das funções inerentes ao cargo de guarda municipal ou durante o exercício de suas atribuições funcionais, porque a nossa atividade é uma atividade típica de Estado, é o exercício da função de polícia, policiar o cidadão. Assim, faz parte do ofício, inclusive, acabar entrando nessa esfera. Poderá o servidor ser afastado preventivamente, mantido o pagamento de suas vantagens fixas. Então, nós vemos aqui uma diferença para com o que diz o Estatuto do Funcionário Público, mediante decisão fundamentada do chefe do Poder Executivo ouvida a Corregedoria da Guarda Municipal. Então, ele poderá ser afastado preventivamente, mantendo o seu pagamento ainda suas vantagens. Aqui, como não fala sobre a questão do profissional que tenha se envolvido ou esteja preso, respondendo preso, nesse sentido também acaba sendo mantido esse vencimento sem que haja redução. Logo, não se aplica propriamente dito o que está estabelecido no Estatuto do Funcionário Público Municipal. E assim chegamos ao final do segundo bloco. Até breve.